Olá, bom dia, graça e paz a todos, né? Nessa manhã agradável e maravilhosa de adoração, em que nós nos aproximamos mais uma vez desse aparelho auditivo e sonoro, a qual é o veículo em que vai transmitir ou levar a mensagem do Senhor para mim, para você, para nós que faremos menção, né, desta live. Antes de mais nada, eu quero fazer um agradecimento ao Senhor por mais um dia, né? Quero agradecer a Deus por estarmos aqui. Quero agradecer a Deus pelas suas revelações. Quero agradecer a Deus por mim, por você, por todos. Quero agradecer por essa oportunidade, pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, né? Pela nossa locomoção, pelas nossas articulações. Quero agradecer a Deus por poder estar neste momento transmitindo, né, as suas revelações e dizer que para Ele, por Ele, serão todas as coisas. Agradecendo a Deus por tudo e por todos, dando a Ele honra e glória, graça para que todos possam juntos compartilhar com seriedade desta revelação, a qual foi produzido por Deus e enviado para nós. Nessa manhã maravilhosa em que nós estamos vendo as renovações do Espírito, pela graça e o poder de Deus, quero convidar os meus amados, meus irmãos que teve e tem e terão a sua oportunidade de encontrar com as verdades do Senhor, pois segundo a Bíblia diz que nós temos que conhecer as verdades para que possamos também ter a liberdade e analisar as suas escrituras sagradas, porque delas testificam do Senhor. Nessa nossa dia de hoje, eu quero trazer para você, né, a questão da revelação, pois, segundo a Bíblia, diz que quando Deus criou o homem, Ele colocou no paraíso, né? Jesus colocou Adão no paraíso, no Éden, né? O lugar de delícia, onde, segundo a Bíblia, Deus colocou Adão e Eva no céu, né? Nas suas bem-aventuranças. Mas, aparentemente, as bem-aventuranças de Deus está sendo privada dentro de determinadas congregações, ministérios, né? Dentro do sistema religioso, porque o evangélico ele passa a ser privado das coisas em que estabeleceram sobre a terra, que foi estabelecida por Deus sobre a terra. Você não tem acesso a um banho de mar, você não pode, né, participar de determinadas felicidades ou eventos, né, fatos que levam ao ministério a se sentir vergonhoso, né, passa a privar, né, o filho, né, que Deus produziu da sua liberdade, pois Jesus disse que Ele colocou Adão e Eva no paraíso, né, no paraíso, num lugar de delícias, né, ou seja, no céu, nas bem-aventuranças, né? Nas suas felicidades, nas suas alegrias, né? Os seus lazeres, né? Agradável, pois o Cito diz que nas suas bem-aventuranças, né? No livro de Efésios, né? Efésios capítulo de número 4, Efésios número 4, versículo de número 8, né? Efésios 4, versículo de número 8, a Bíblia diz que Deus subiu, que a Bíblia em Efésios 4, versículo 8, 8 diz a segunda palavra, por isso ele diz, quando ele ascendeu-se ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dádivas, ou seja, deu aos homens, né,
deu dom aos homens. Subindo ao céu, levou o cativeiro e deu dom aos homens. Ou seja, a palavra dom é dotes naturais, né? Donativos, né? Dádivas, merecimentos, poder, privilégio, né? Para que a gente possamos usufruir, né? De todos esses poderes que foi dado por Deus, né? As dádivas. Ele deu dom, dotes naturais, né? Donativos, dádivas, merecimentos, poder, né? Privilégio foi dado por Deus ao homem, né? Para que ele possa usufruir, né? Ele possa usufruir do que Deus produziu sobre a terra. Mas, infelizmente, as denominações tendem a dizer que você não pode isso, você não pode aquilo, você é privado daquilo outro, né? Então passou agora a aprisionar, né, os seus súditos, né, com versículos tendenciosos, a qual, né, a palavra do Senhor, ela é dita que a sua misericórdia, ela se renova a cada manhã. A cada dia seguinte vem a renovação, ou seja, Jesus disse que os nossos pecados ele não se lembra, né, segundo diz a palavra do Senhor, né, e que ele queria tirar, né, esses poderes privados da lei para nos dar liberdade pela graça de sermos chamados filhos de Deus. Filho tem direito aos seus patrimônios, né? O filho tem acesso aos patrimônios, e os patrimônios foram tudo criado por Deus, né? Nós não podemos, é óbvio, usar da libertinagem para aplicar a nossa liberdade na libertinagem. Sim, todos nós sabemos, pois a lei, a Bíblia diz que Jesus colocou dentro de nós a sua lei, dentro do nosso coração, e você e nós sabemos o que é lícito e o que seria ilícito para que nós, em um determinado momento, não é óbvio? Claro que sim. Mas, andando, observando e analisando as Escrituras Sagradas, segundo a Bíblia diz que quando Deus criou céu e terra, né, ele criou e deu esse poder para que o homem, né, passeasse por ele, perdão, irmãos, o homem andasse por ele, né? Mas está escrito, né, também no livro de Gálatas, né, é que nós teríamos dois períodos, né, o período da graça e o período da lei. O período da lei já foi verdadeiramente abolido, já foi cumprido, porque só o Senhor, né, o Criador, Jesus Cristo de Nazaré, ele assim o fez, quebrando os paradigmas, né, e mostrando para que propósito que ele veio, para tirar, né, do cativeiro, tirar os cativos do cativeiro e dar liberdade de podermos termos o direito de ir e vir, pois era privado de alguns, pois a Bíblia diz que havia, né, os judeus e os gentios. O gentio não tinha esse privilégio, apesar de o judeu ser considerado como o povo de Deus, mas eles também eram restritos de determinadas liberdades, eles não podiam ter acesso a determinados pontos, né? Eles tinham lá também, né, as suas privacidades. Se o gentio era cativo, os judeus tinham também as suas, né, privacidade, não tinha esse excesso de liberdade. Mas, segundo a Bíblia, diz que quando o Senhor veio, né, veio como um cordeiro para que por ele, por intermédio dele, cumprisse todas as coisas e ele criasse agora um novo mandamento, ou seja, dar-lhe uma nova lei, né?
Então, segundo a Bíblia, quem viveu, né, antes da cruz tinha lá suas ordenanças, tinha lá, né, os preceitos, tinha, né, também os seus laços de restrição, pois era o Senhor que ia trazer, né, a cédula que ia pagar, né, que ia pagar as dívidas, né, de todos que tinha lá suas restrições, para que, por intermédio dele, trazesse e isentasse, né, pois, segundo a Bíblia, diz que no livro de Gálatas 2, versículo de número 12, diz, pois, Gálatas 2, Colossenses, perdão, irmão, Colossenses 2, versículo de número 12. Vamos ver o versículo de número 11, que diz assim, ó, pela relação com ele, vós também fostes circuncidado com uma circuncisão realizada sem mãos, pelo desnudamento do corpo da carne, pela circuncisão que pertence ao Cristo. No versículo de número 12 diz assim, pois fostes enterrados com ele no seu batismo e pela relação com ele fostes também levantados justo por intermédio da vossa fé na operação de Deus, o qual o levantou dentre os mortos, né? Ou seja, embora estivéssemos mortos nas vossas falhas e, no entanto, incircunciso da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com ele. Ele nos perdoou bondosamente todas as nossas falhas e apagou o documento manuscrito que era contra nós, que consistia em descritos e que estava em oposição a nós, e ele o tirou do caminho por pregar na estaca de tortura. O 15 diz assim, desnudando os governos e as autoridades, exibiu-os abertamente em público como vencidos, conduzidos os por meio dela numa procissão triunfal. Portanto, nenhum homem vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou com respeito a uma festividade, ou observância da lua nova, ou de um sábado, né? Dessa questão, né, o Senhor estava dando ali uma ordem, um mandamento, né, aos seus pedagogos, os ministros que seriam os professores, após a sua morte. Estava ali decretando, né, uma nova lei, dizendo, olha, a ninguém julgue segundo a carne, né? Assim que tenha conhecido Jesus segundo a carne, está escrito na carta de Paulo aos Coríntios, né? Está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, para que ninguém
fizesse julgamento, condenação, né? A desmerecimento, pois ele mesmo, o Senhor Jesus, já tinha, né? Já tinha ele já tinha levantado isto ali. Escute o que é que diz a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 12, 13, diz assim, ó. Pois se não tivéssemos bom juízo, foi para Deus. Se temos bom juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos compele, porque foi isto o que julgamos, que um só homem morreu por todos, de modo que estão todos que então todos tinham morrido. 15 dias, e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que morreu por ele e foi levantado. Por consequente, doravante não conheçamos mais nenhum homem segundo a carne, embora tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Certamente agora não a conheçamos mais. Versículo 17 diz: consequentemente, se alguém estiver em união com Cristo, ele é uma nova criação. Com Cristo, ele é uma nova criação. As coisas antigas passaram, eis que novas coisas vieram à existência. Nesta nossa observação da revelação, né? Então a gente analisamos e observamos, né, que determinadas congregações ou sistema religioso que ficou para instruir, para ensinar, para educar, está deixando a desejar. Não está cumprindo com aquilo que verdadeiramente foi determinado para que ele se realizasse. Né? Observe, analise. Jesus vindo, né? Ele era o caminho que ia instruir, que ia ensinar, ia educar, que ia, né, profissionalizar ou direcionar, né, a nação para que seguisse. Escute o que diz o versículo de número 8 de Hebreus 9, que diz assim, ó: o Espírito Santo esclarece assim que o caminho para o lugar santo ainda não fora manifestado, enquanto a primeira tenda estava de pé, né? Versículo número 9, esta mesma tenda é uma ilustração para o tempo designado que agora chegou. E em harmonia com isto, oferecem-se tanto dádivas como sacrifício. No entanto, estes não são capazes de aperfeiçoar
o homem que presta serviço segundo no que se refere à sua consciência. Versículo 10, porém tem que ver apenas com alimentos e bebidas. Vários batismos eram exigências legais referentes à carne. Foram impostos até o tempo designado para se endireitar as coisas. No versículo de número 8 do 10, observe que a Bíblia, ela descreve para nós, em Hebreus 10, versículo 8, diz assim, dizendo o primeiro não quiseste, nem aprovaste sacrifícios e ofertas e holocaustos, oferta pelo pecado, sacrifícios que se oferecem segundo a lei. Ele diz, então realmente eis que vim, eis que vim, não virá, veio, vim, para fazer a tua vontade, eliminar o primeiro para estabelecer o segundo. Pela dita vontade é que temos sido santificados, intermédio da oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Quando o Cordeiro, Jesus apareceu, ele veio para nos dar verdadeiramente, nos proporcionar a liberdade, pois isso está escrito em Efésios, como eu já li, 4:8, diz que ele subiu ao céu, levou, cativou, cativeiro, dando dom ao homem, dando dom, dom, dádiva, dote, poder, dando dom ao homem, dádiva, dote, poder, que ele deu ao homem, pois na sua palavra está escrita e ele não volta atrás, pois Jesus ditou, está escrito, está registrado, está titulado, está autografado, autografado e está também autenticado, pois ele disse que deu dotes naturais, donativos, dádivas, merecimento, poder, privilégio ao homem. Glorificado seja o nome do Senhor, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Fazendo ele, então, como o Cordeiro que veio, pois está escrito aqui, em Hebreus 10, versículo de número 9, que diz, ele diz, então, realmente eis aqui vim, para fazer a tua vontade, eliminar o primeiro para estabelecer o segundo. No 10 diz, pela dita vontade é que temos sido santificados por intermédio da oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez para sempre. Quando ele foi até a cruz, ele disse, está consumado, está realizado, está pago, está verdadeiramente cumprido, o que as suas promessas tinham sido levantada aos seus profetas, aos seus sacerdotes, aos seus pedagogos, aos seus raios do passado, que viesse a instruir que haveria de acontecer, não haverá de acontecer, pois a Bíblia diz que haveria de acontecer, não haverá de acontecer, Então, a Bíblia Sagrada vai nos orientar, nos despertar, sobre a questão de um novo mandamento, pois quem viveu antes da cruz tinha um mandamento, e quem nasceu após a cruz tem lá os seus mandamentos, pois agora a questão é amar incondicionalmente, o próximo como a ti mesmo. Se o próximo lhe é um embriagado, ele tem que ser amado. Se ele é um dependente químico, ele tem que ser amado. Se ele é um lunático, ele tem que ser amado. Se ele é em qualquer infração, ele tem que ser amado, pois, segundo a Bíblia, diz que o amor de Cristo é incondicional, não oferece condição para que venham a ser amados.
Então, nessa questão, né, que nós observamos aqui, sobre a liberdade, né, que Cristo nos libertou, para nós finalizarmos nossa relação ao dia de hoje, eu vou estar lendo aqui, né, a glória de Deus, né, no livro de Romanos, capítulo de número 5, né, versículo de número 16 e 17, para a gente finalizarmos, né? Romanos 5, versículo de número 16 e 17, está aqui. Observe o versículo de número 15 de Romanos 5, que diz assim, ó: mas não é com o dom, como é com a falha. Porque se pela falha de um só homem muitos morreram, ou morrem, muitos morrem. Pela falha de um, muitos morrem. Pela falha de um, muitos morrem. Né? Muitos morrem. Abundou muito mais para com muitos a benignidade imerecida de Deus e a sua dádiva gratuita com a benignidade imerecida por um só homem, Jesus Cristo. 16 assim: também com a dádiva gratuita, não assim como se dava como as coisas por intermédio daquele que pecou, pois o julgamento ressuscitou de uma só falha, mas em condenação, mas o dom resultou de muitas falhas, mas declaração de Jesus, de justiça. 16. Porque se pela falha de um só homem, a morte reinou por intermédio daquele, muito mais, aquele que recebeu a abundância da benignidade imerecida e da dádiva gratuita da justiça, reinarão em vida por intermédio de um só, Jesus Cristo. Se pelo pecado de Adão, pela falha de Adão, muitos foram julgados e morreram e morrem, né? Pela justiça de Deus, muitos foram justificados. Dentro desses muitos estamos nós hoje, né? No seu mandamento, né? Pois nós somos, né, agora guiado pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus que é o nosso pedagogo, que é o nosso juiz, que é o nosso professor e também o nosso advogado, né? Pois Paulo foi um dos instrutores, né? Paulo veio para instruir e nos dar, né, para a glória de Deus, e para a sua felicidade. Sermos nós, né, um instrumento
outra terra, pois, segundo Efésios 1, versículo de número 3, está registrado desta maneira, na minha e na sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em união com Cristo. Versículo número 4 diz assim como nós também tem escolhido em união com Ele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem mácula diante dele com amor, pois ele nos predestinou, ele nos predestinou para adoção como filhos para si mesmo, por intermédio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Fomos escolhidos antes da fundação do mundo, para a glória de Deus. Amém, irmãos? Então, antes de você olhar para o seu irmão e tentar justificar, tentar se santificar, né? Cuidado para não estar blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Cuidado para não estar, né, trazendo uma condenação contra o Espírito Santo de Deus, pois somos todos filhos de Deus. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e Ele nos dê oportunidade para mais, né, uma palestra, ou seja, uma orientação, um despertamento, né, na sua presença. Gostaria de pedir aos meus amados, meus irmãos que têm nos acompanhado, que compartilhe, né, também, né, acesse no canal, dê o seu joinha, se inscreve no canal e ajude. Não é o irmão Norbelino, mas é o seu irmão que está em cárcere. Amém? Que vocês fiquem com Deus, que Ele lhe conceda uma outra oportunidade para estar também acompanhando, né, as Escrituras Sagradas, para que nós possamos nos libertar dos homens maus, dos cães gulosos, né, dos homens sanguinolentos, dos mais instruídos que trazem as suas revelações. Ficam com Deus e até a próxima.